A Polícia Federal investiga se o atentado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi um fato isolado ou se tem ligação com movimentos extremistas. Eram 7h28 quando Francisco Vanderlei Luiz chegou à Praça dos Três Poderes. Imagens do circuito de segurança do STF mostram o homem se aproximando da entrada do prédio. Em frente à Estátua da Justiça, ele joga o guarda-chuva no chão e se abaixa para pegar algo em uma mochila. Um segurança aparece e vai na direção de Francisco Vanderlei, que joga um pano na estátua. Ele abandona um extintor de incêndio que carregava e se afasta. De acordo com a Polícia Federal, o extintor estava carregado de gasolina e poderia ser usado como um lança-chamas. Segundos depois, ele lança o primeiro explosivo contra o prédio, se afasta do segurança e lança o segundo. Na sequência, Vanderlei acende o terceiro, se deita no chão com a bomba sob a cabeça e espera a explosão. Beto é o homem que aparece nas imagens ao lado da esposa, saindo do STF. Ele pensou que se tratava de uma brincadeira. Ele estava com uma roupa estranha, no jeito dele estranho, né? Até pensei que era um morador de rua. Aí ele riscou aquela bomba e aí minha esposa saiu correndo pro carro. Eu falei, corre pro carro. Segundos antes da primeira bomba ser lançada contra o Supremo, outros estrondos foram ouvidos em um estacionamento, em frente ao anexo 4 da Câmara dos Deputados. À distância, Francisco Vanderlei acionou explosivos que estavam dentro do carro dele. O trabalho de perícia das polícias civil e federal durou toda a noite e madrugada. O homem tinha materiais explosivos junto ao corpo e usava um terno verde com símbolos de naipes do baralho. Cães farejadores e robôs do Esquadrão Antibombas vasculharam a região da Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios. Foram encontradas mais 8 bombas. O corpo de Francisco Vanderlei só foi recolhido ao IML na manhã desta quinta, 13 horas depois do atentado. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que o ataque foi planejado por muito tempo. O caso é tratado como possível ato terrorista. Essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava aqui em Brasília no começo do ano de 2023. Ainda é cedo dizer se houve participação direta ou não nos atos de 8 de janeiro. Isso a investigação apontará. Desde julho, na capital federal, Francisco Vanderlei havia alugado uma casa em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Antes do atentado, ele deixou uma mensagem no espelho do banheiro para Débora Rodrigues, a mulher que pichou a Estátua da Justiça no dia das invasões aos prédios públicos em 8 de janeiro do ano passado. Ele escreveu: "Na estátua se usa TNT, que é a sigla para um tipo de explosivo." No imóvel, policiais encontraram mais bombas, tubos de PVC e restos de fogos de artifício, além de ferramentas utilizadas na fabricação de explosivos caseiros. O robô entrou na residência e, ato contínuo, ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão. Uma explosão gravíssima que salvou, o uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. 2 horas antes do atentado, Francisco Vanderlei publicou prints de mensagens enviadas por WhatsApp para ele mesmo. Ao lado de várias figuras de bombas, convida a PF para o que ele chamou de jogo. "Vocês têm 72 horas para desarmar a bomba. Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de materiais. O jogo acaba dia 16 de novembro. Perguntado sobre a possibilidade de novos ataques, o diretor da PF disse que as autoridades estão trabalhando para retomar a normalidade. O homem ainda alugou um trailer que estava estacionado ao lado da Câmara dos Deputados, a cerca de 500 metros do STF. Segundo a PF, o local não era usado para comércio, e sim como um ponto de apoio. Dentro dele também foram encontrados explosivos e um aparelho celular. Agentes da Polícia Federal também apreenderam aparelhos eletrônicos na residência de Francisco Vanderlei em Rio do Sul, cidade do interior de Santa Catarina, onde morava. A ex-esposa relatou aos policiais que o alvo da ação era o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele falava que ia matar gente, que ia se matar. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora.
Além da hipótese de terrorismo, a Polícia Federal apura se o homem de 59 anos agiu sozinho ou teve incentivo e apoio financeiro de grupos extremistas. Os agentes investigam se Vanderlei Francisco tinha ligação com atos antidemocráticos, como o bloqueio de rodovias após a vitória de Lula em 2022 e os ataques aos poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há só uma pessoa, sempre um grupo ou ideias de um grupo ou extremismos, radicalismos que levam ao cometimento desses delitos. Você que nos acompanha certamente deve se recordar que na noite de ontem, eu interrompi praticamente o nosso giro de repórteres porque o Murilo Fagundes, nosso repórter em Brasília, estava posicionado para trazer um outro fato. E quando aconteceu a primeira explosão e logo em seguida a segunda, ele trouxe todas as informações naquele momento para a gente ao vivo. Murilo, muito boa noite para você. Você está no mesmo local que você estava ontem. O que mudou depois que nós trouxemos em primeira mão para todo o Brasil o que aconteceu em Brasília? Conta para a gente. No mesmo local sim, viu, César? Estou no Palácio do Planalto, do outro lado da Praça dos Três Poderes. Uma ótima noite a você e a quem nos acompanha. Olha, César, a situação já é bem mais tranquila quando a gente compara a situação de ontem à noite. Passadas 24 horas, então, do ocorrido na Praça dos Três Poderes, nós já temos a Praça dos Três Poderes liberada e a esplanada dos ministérios, o trânsito também com fluxo normalizado. Foram 16 horas com a Praça dos Três Poderes bloqueada, para que as polícias, também o BOP, todos os agentes fizessem a perícia, fizessem o estudo do que aconteceu. E o corpo de Francisco Vanderlei ficou ali exposto por 13 horas. Então, 13 horas foi o tempo suficiente para que a polícia fizesse toda essa perícia no corpo de Francisco Vanderlei. A gente percebe, César, que o fluxo da cidade muda, Brasília é uma cidade muito aberta. Recentemente, a gente comemorou aqui que as grades dos prédios públicos foram retiradas, mas, de novo, as grades voltaram para o entorno do Supremo Tribunal Federal, dada a situação da noite de ontem. E isso, César, nos traz uma pergunta. Será que os prédios públicos em Brasília são seguros? Será mesmo que o acesso a esses prédios não deveria ser reforçado o esquema de segurança? Nós trazemos agora na reportagem essas perguntas, e como Francisco Vanderlei conseguiu acessar uma área tão próxima ao Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados interrompeu a sessão do plenário às 9h05. Está encerrada a sessão e estamos com todas as seguranças em todos os acessos para garantir a nossa saída com segurança daqui até os nossos lares. Cerca de 1h30 antes, da janela de um gabinete do anexo 4, que fica a menos de 1 quilômetro dali, foi gravado este vídeo com a explosão do carro de Francisco Vanderlei. A grande quantidade de espaços abertos no centro da capital foi crucial para a ação de Francisco Vanderlei. Ele saiu exatamente desse estacionamento, deixou o carro cheio de explosivos aqui onde estão esses estilhaços e seguiu para o Supremo Tribunal Federal. Um trajeto de aproximadamente 800 metros, sem qualquer barreira, separa o estacionamento da Praça dos Três Poderes. Depois de andar debaixo de chuva fina, Vanderlei ainda passou por uma parada de ônibus, falou com populares e chegou lá, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver a facilidade com que Vanderlei se aproxima do prédio do STF. Só após chegar perto da estátua, um segurança do Supremo se aproxima. Na sequência, o homem joga as bombas, coloca as mãos atrás da cabeça e detona o artefato. O barulho foi ouvido durante a entrevista da deputada Érica Hilton, do Palácio do Planalto. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final diferente. Sabemos que haverá resistência de vários setores. Também do Palácio do Planalto, a equipe do SBT flagrou o momento em que os seguranças se mobilizam para impedir a saída dos funcionários do STF. A sessão do plenário da Corte tinha terminado e os ministros foram retirados do prédio. A polícia reforçou a segurança no Planalto, mas o presidente Lula já estava no Palácio da Alvorada quando tudo aconteceu.
Ele acompanhou o caso ao lado de ministros do STF que estavam no Alvorada para uma reunião e do chefe da Polícia Federal, André Rodrigues. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco foi informado sobre a situação durante a votação do projeto das emendas parlamentares, mas decidiu continuar. Pergunto a Vossa Excelência se há condições da gente prosseguir com a sessão, porque realmente a situação me parece... Não, está muito longe, vamos continuar. É evidente que a preocupação do senador Portinho, é evidente que merece toda a cautela da Polícia Legislativa, que já está recomendada a atuar, senador Portinho. Sigamos com a sessão. Hoje pela manhã, policiais e bombeiros ainda estavam na região. O Lucas foi impedido de tirar o carro do estacionamento na noite de ontem e voltou para buscar. Fico preocupado, né? Vai que tem alguma bomba aqui perto do carro, ou até podendo machucar alguém. Apesar da noite de tensão, o secretário executivo de Segurança do Distrito Federal garante que a região é sim segura. Dizer que hoje Brasília está vulnerável, isso é uma falácia. Brasília é segura e Brasília tem comando. Isso foi um caso que fora da curva, um caso que não é previsto, um caso que foge à regularidade. O que é fato é que gradis vão continuar por tempo indeterminado em volta do STF. Olha, casos como esse não são previstos realmente, né? A gente preparou uma arte para mostrar os locais das explosões que paralisaram o centro do poder em Brasília. Veja. Por volta das 7h30 da noite, nós tivemos a primeira explosão que aconteceu aqui, a explosão do carro, né, no anexo 4 da Câmara dos Deputados, numa rua que tem um estacionamento e carrinhos de lanche que atendem os servidores em Brasília. Essa primeira explosão foi no carro do Francisco Vanderlei. Cerca de 20 segundos depois, aconteceu então a explosão na Praça dos Três Poderes, que nós vimos nas reportagens que abriram, inclusive, esta edição do SBT Brasil. Foi bem na frente do prédio do STF. Que o homem tirou a própria vida com um explosivo. Cerca de 300 metros separam o carro onde ocorreu a primeira explosão e o Supremo Tribunal Federal, onde Francisco Vanderlei morreu. Tudo muito perto do Congresso Nacional e também do Palácio do Planalto. Pela arte, dá para você notar como os prédios dos três poderes ficam próximos e por que o atentado colocou todas as autoridades em alerta, não apenas os ministros e servidores que trabalham no Supremo Tribunal Federal. O dia pós-atentado foi marcado por recados de ministros da Suprema Corte. No Congresso, parlamentares já admitem que perdeu força o projeto que anistia os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro do ano passado. Na abertura da sessão desta quinta-feira, menos de 24 horas depois da tentativa de ataque ao Supremo, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o ato foi inspirado pela intolerância, violência e desinformação e criticou quem defende anistiar os condenados pela depredação dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. Reforça também e, sobretudo, a necessidade de responsabilização de todos os que atentem contra a democracia. Sem citar nomes, Barroso relembrou os episódios envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira, a deputada Carla Zambelli e o então presidente do PTB, Roberto Jefferson. Para ele, todos os casos estão interligados. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator das ações do 8 de janeiro, também disse que não se trata de um fato isolado. É um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente. Ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível
essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. O criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Ainda na tarde desta quinta, o ministro Barroso determinou que o próprio Alexandre de Moraes também seja o relator da investigação sobre as explosões na Praça dos Três Poderes. Parlamentares já admitem que o atentado enterra os esforços para aprovar um projeto para anistiar os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, lamentou a ação, mas disse ainda haver espaço para a discussão de anistia. O Brasil precisa se pacificar. Nós precisamos voltar a ter normalidade democrática. E isso não vai acontecer sem que haja uma reconciliação. A anistia é uma ação política e cabe ao Congresso Nacional, através da ação política, se debruçar sobre esse tema. Nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro citou o diálogo e fez um pedido. Apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.